Boa noite, meus irmãos, graças e paz, tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês, né? Sempre é um desafio de estar aqui, um temor, confesso que é um temor e glória a Deus por esse temor. Glória a Deus, cara, que apesar de mim, Ele seja glorificado, que apesar de mim, a sua igreja seja edificada. Esse é o objetivo, sabe? Que Ele seja glorificado através das nossas vidas. Tudo é por Ele e para Ele. E o pastor orou aqui, mas eu quero orar. Quero orar, tá, pastor? Sei que o senhor orou por mim, aqui a igreja orar, mas eu quero orar. Tá bom, meus irmãos? E vou... Não. Orar. Senhor Jesus, obrigado por este momento, Deus. Obrigado porque... tem uma igreja que te ama, Pai. Obrigado, Jesus, porque de nada valerá, Deus, se o Senhor não estiver conosco, Pai. De nada valerá, Deus, se o Senhor não estiver comigo, Deus, me conduzindo, falando conosco, Pai. Então, Espírito Santo de Deus, a minha oração é que o Senhor fale, nos toque de uma forma especial, singular, Deus, nossos corações. Nós queremos sair daqui diferente como nós entramos, Pai. Não queremos sair iguais, Pai, não, Deus, queremos sair diferentes, Pai, totalmente diferentes, tocado pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que nós saímos daqui, Deus, mais apaixonados pelo Senhor, amando o Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, amando aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Vitão, vou usar a NVI, tá bom? Então vamos abrir lá em Marcos 12, 28. Esse aqui é um texto que ultimamente não, já tem um bom tempo que Deus tem falado comigo, mexido comigo. E eu acredito que Deus falará com os irmãos, cara. A igreja, acredito mesmo que Deus vai nos tocar de uma forma especial. É um versículo que todos nós já conhecemos, pessoas que já fazem parte da igreja, que já tem um tempo, e até os novos talvez que já estão lendo a Bíblia, já passaram por esse versículo, esses mandamentos que nós vamos ler. Então vamos ler lá. Marcos 12, 28, que fala bem assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não é este mandamento maior não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizer que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por adiante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Até aqui, meus irmãos, nós vamos trabalhar esses dois mandamentos. Antes de entrar no contexto aqui desse versículo aqui e do texto, eu quero falar um pouco aqui para nós, né, sobre amor, sobre adoração, e é uma coisa que nós temos trabalhado, né, nesse mês, sobre adoração. Como ser humano, né, humanos, nós temos uma tendência, nós longe de Deus, nós temos uma tendência de adorar coisas, de colocar coisas acima de Deus. O pecado que há em nós temos essa tendência de colocar muitas coisas acima de Deus. E muitas das vezes nós, como seres humanos, como pessoas falhas, né, nós colocamos talvez o nosso trabalho, talvez a nossa família,
talvez os nossos estudos, talvez a nossa situação financeira, e por aí vai. Coloca muito, então, de alguma forma preencher algo que está dentro de nós. Né? Nós tentamos preencher servindo, se alegrando. Claro, frisando aqui, claro que não há nada de errado quando nós buscamos isso. Buscamos um bom trabalho, um bom estudo, uma boa família, tendo uma situação financeira que dê para só comprar as coisas dos seus sonhos. E aí vai, nada de errado. O problema está quando nós colocamos essas coisas acima de Deus. Quando Deus começa a ficar de lado nas nossas vidas. Esse é o problema. Pois bem, falando sobre isso, agora eu quero entrar no contexto desses versículos que nós lemos aqui. O contexto, Jesus estava ali próximo ao templo de Jerusalém. E aí Jesus se levantou alguns fariseus, uns mestres da lei, e começou a interrogar, e é de costume deles, né? Provar Jesus. Começaram a interrogá-lo algumas vezes, e aí Jesus ali no meio, respondendo, ensinando sobre parábolas, histórias, e aí vai. E também levantou uns saduceus, o povo ali, os religiosos saduceus, que começaram a perguntar, a falar sobre ressurreição. Porque o povo saduceus, né, essa galera não acreditava na ressurreição. E Jesus deu uma bela resposta, provando para eles. E eles ficaram sem resposta. E aí é onde que entramos no nosso texto. Vitão, pode colocar para nós, fazendo um favor? E deixar... Depois você pode tirar. E aí entra no nosso contexto aqui. Um dos mestres da lei aproximou-se e os viu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E aí onde que cita esse mandamento, o primeiro mandamento. O mais importante é este aí: ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Grave esse versículo aí que nós vamos trabalhar esse primeiro mandamento. Então, deixa aí esse primeiro versículo aí para nós, o 30. Quando Jesus ele fala, ame ao Senhor, o seu Deus. Ele está citando lá o mandamento do Antigo Testamento. E quando ele fala ame, a palavra aqui é a palavra verbal do verbo amar. E Jesus está usando o grego ali, o amor ágape. Amar, do verbo amar. Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. E o amor ágape, né? O que você pode falar, cara, que amor ágape é esse? O amor ágape nada mais é um amor divino, de Deus para nós e de nós para Deus e para os nossos irmãos. O amor ágape nada mais é um amor incondicional, sacrificial e um amor altruísta. Um amor que não pensa em si mesmo, mas um amor que se doa. Um amor que pensa no próximo. É esse amor que Jesus está usando ali no original, no grego, ame, amor ágape, um amor incondicional, um amor sacrificial, um amor altruísta, cara. E aí nós vamos para essas 4 palavras, vamos analisar essas 4 palavras que está neste versículo, que fala bem assim, ó, de todo o coração amar o Senhor, esse amor incondicional, amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. Vamos começar pela palavra coração. Coração nada mais onde que é o centro da vida. É onde você toma as decisões. O coração é isso. Aí vem a palavra, rapidamente, para eu não me alongar aqui, vem a palavra alma, a existência, a nossa existência. E aí, terceira, é o que? O entendimento, o intelecto, os nossos pensamentos, a sabedoria. E aí vai, tudo a Ele, tudo para Ele. E por último, força, o nosso físico, a nossa ação a Deus.
E é isso que Deus, Ele quer de nós, que nós amemos a Ele de todo o coração, de toda a alma, entendimento e força. E é isso que espera de nós. Talvez você está falando assim, mas Sandro, caramba, talvez isso aqui é é algo muito sério, e é muito sério mesmo. Talvez nós já começamos a se autoanalisar dentro de nós. Pensamos, nossa, quão difícil é esse amor. Mas calma que ainda não vamos chegar lá. E agora vamos para o segundo mandamento. Pode ir para o segundo mandamento. O segundo mandamento é este, que todos nós já conhecemos, que é bem conhecido: amar o próximo. O segundo, ame o seu próximo como a si mesmo, como a você mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Não existe mandamento maior do que estes. Porque esses dois mandamentos se resumem os 10 mandamentos e as outras leis que existem. Quando nós amamos a Deus, amamos o nosso próximo, nós estamos cumprindo, nós estamos obedecendo o que Deus tem para nós. E o amar o próximo amar a Deus já é uma condição que é difícil para nós, como pecadores, como falhos, como pessoas que sem Deus não somos nada. Agora imagine nós amar o próximo. Baita desafio para nós amar o próximo. E quando falo o próximo, é o próximo. Não tem raça, não tem cor, não tem nada, é o próximo. É o nosso irmão que está do nosso lado, é a nossa esposa, o nosso marido, é nosso filho, o nosso próximo. Tudo. E é uma situação bem completa, bem complexa de entender, porque aqui nós podemos tirar várias lições. Mas eu quero puxar por uma lição para nós, no sentido, quando nós não amamos o próximo, o que nós começamos a fazer com o próximo? Talvez, quando nós não amamos o próximo, e quando ou um irmão, ou alguém no trabalho, alguém no serviço, e aí vai, pega, nos ataca, fala uma coisa que não é legal para nós. Talvez faz situações que nos anima, faz coisas que nos deixa triste, e nos acaba nos magoando. Como ser humano, isso é normal, nos magoar. E aonde que eu quero chegar nos faz ter falta de perdão. E essa palavra, falta de perdão, é onde que eu quero puxar um pouco para nós, o quão grave é isso. Às vezes nós usamos essa palavra, ensinamos, falamos, nós temos que perdoar, nós temos que liberar perdão, nós temos que amar, e nós não entendemos direito o quão profundo é essa palavra. O amar o próximo exige tudo de nós, como eu falei, e Jesus está usando o amor ágape novamente ali. Um amor incondicional, um amor sacrificial e altruísta. Um amor que não pensa só em nós, mas pensa no próximo. E com isso eu quero falar que nós possamos cada vez mais perseguir esses 2 mandamentos. Perseguir aquilo que Jesus deixou para nós. O porquê eu falo isso? Porque a falta do perdão nos destrói como ser humano. Aqui eu poderia trazer cientificamente, dados científicos, como que a falta do perdão destrói o nosso psicológico, o nosso físico, e acarreta muitas coisas, doenças, etc. Muitas coisas que talvez você já escutou, seja em jornais, e aí vai. Eu podia trazer muitas coisas, mas eu quero trazer algo que está muito além do que as notícias de hoje, que é a palavra de Deus. Olha aqui que está, olha lá para mim, olha lá, vamos olhar em Mateus 6:12. Preste atenção o que o Senhor fala aqui conosco.
Mateus 6:12. Aqui Jesus está ensinando a oração, que é bem conhecida para nós, que é o Pai Nosso. Todos nós conhecemos, né? Universal aí para nós. Nós conhecemos e Jesus começa a ensinar. E é engraçado que nós oramos às vezes. Nós pedimos a Deus, falamos para Deus, mas muitas das vezes nós não entendemos o quão profunda é essa oração. O quão profundo é o quão Deus quer que nós sejamos parecidos a Ele. Quer que nós amemos Ele de todo o coração e alma, entendimento. Mas vamos lá. Então, o que o 12 fala, não vou ler os versículos todos da oração, mas vou ler lá do 12. Fala bem assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Agora onde que eu quero focar é o 14. Vamos lá comigo, Vitão. 14 fala bem assim: pois, isso aqui é muito forte. Aqui Jesus já terminou a oração. Ele já falou o amém. Mas ele continua com uma coisa muito forte para nós e muitas das vezes nós não entendemos. Ele fala bem assim: pois, se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Olha, vamos entender isso, meus irmãos. Ou quão grave, ou quão importante é este versículo para nós. Como igreja, como ser humano, como cristão, como filho da luz. Nós entendemos isso porque são princípios da Bíblia. Princípios que faz nós romper barreiras na nossa vida espiritual, na vida como igreja, na vida como filho, na vida como marido, na vida como esposa. Quando nós começamos a entender a palavra, os princípios de Deus, nós começamos a sair do raso e começamos a ir adiante em direção àquilo que Deus tem para nós. Então Jesus está falando aqui que vocês possam perdoar as ofensas uns dos outros, que o Pai Celestial vai perdoar, mas tem um mas aqui, tem uma continuação, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Meu Pai do céu, isso aqui é forte, cara. Isso é forte demais. Quando nós começamos a entender que se eu não perdoo, se eu não libero o perdão, o meu Pai não me perdoará. Meus irmãos, isso aqui é muito forte. Olha, você está vendo o quão profundo, nós estamos falando aqui só de dois mandamentos, os mandamentos que é muitas vezes conhecido por nós cristãos. Mas muitas vezes nós não levamos tão a sério. Sabe o tão profundo é se nós começarmos a mastigar, a mergulhar. Isso que eu estou falando só de perdão. Aí vai muito mais, nós podemos ampliar essa palavra do amor ao próximo, mas eu quero ficar só por aqui por enquanto. Mas que Deus possa nos ajudar. Talvez você está olhando para mim, está se perguntando, talvez está olhando, está se remoendo, talvez o Espírito Santo já está falando com você e está falando, e talvez você está falando: meu Deus do céu, que palavra, quão fortes são esses versículos, quão fortes são essa palavra do próprio Jesus para a minha vida. Quem sou eu? Talvez você está se sentindo indigno, talvez você está se sentindo fraco, mas isso que o Evangelho faz conosco, porque nós sem Cristo somos nada, nós temos Cristo, somos ninguém. É realmente esse amor ágape que Jesus fala para nós. Amar a Deus, um amor incondicional, sacrificial, altruísta. Para nós, ser humano, é impossível. Nós não conseguimos com o nosso braço, Lucas. Não conseguimos, vamos batalhar, vamos lutar, não vamos conseguir. Mas tem uma continuação aqui para nós. Existe algo, existe uma pessoa que amou assim, Lucas, que nos amou incondicionalmente, nos amou se sacrificando. Sabe quem é essa pessoa? Jesus, irmãos. Jesus é essa pessoa, esse Deus, esse Senhor. Glória a Deus por isso.
Ele sacrificou ao ponto, se doando por nós, se humilhou, vindo a ser servo, tornando semelhante a um homem como nós. Ele se humilhou, ele sim se doou para nós. E mais, e quando nós começamos a entender, aí eu estou falando sobre o amor, ele se doou. Nós começamos a entender ali, nós aí começamos a vir o versículo lá de João 3,16, que é bem conhecido por nós, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, deu o seu filho unigênito por nós. Nos deu, e tem mais ainda. Nós falamos sobre amor ao próximo, nós falamos sobre o perdoar, e aí vai mais. Jesus nos provou isso, Jesus nos ensinou isso com a sua vida, vindo à cruz, morrendo por nós, e mais. E ele falou, quando ele morreu, todos nós sabemos a história, ao terceiro dia ele ressuscitou, e glória a Deus por isso, glória a Deus. E ele falou mais para nós, ele falou assim, ó, eu vou, mas eu volto. E eu vou deixar um conselheiro para vocês. Eu vou deixar um conselheiro que vai ajudar vocês. E é esse conselheiro que eu quero falar. Sozinho no nosso braço, nós não vamos conseguir amar a Deus, Lucas. Nós não vamos conseguir amar o próximo. Se nós não estamos amando a Deus, imagina o próximo, nós não vamos. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, irmãos, nos impulsiona a amá-lo, a nos doá-lo, sabe, a nos doar nossa vida por inteiro. Falar, Jesus, ai de mim, não sou ninguém sem o Senhor, mas o teu Espírito, o teu Espírito me posiciona a amá-lo, a persegui-lo até o fim. Glória a Deus por isso, glória a Deus pelo Espírito Santo em nossas vidas, meus irmãos. Agora vamos olhar para o segundo mandamento, colocar à prova como Jesus nos ensinou a amar e a perdoar. Lembra lá quando Jesus está prestes para ser crucificado, perto ali, Jesus ele pega um balde, pega uma toalha, que é uma história bem conhecida para nós também. Ele faz o que? Se reúne os 12 discípulos e lava os pés dos seus discípulos. E tem mais, meus irmãos, uma coisa que é muito importante para nós entendermos ali. Sabe quem estava ali? Judas. Jesus sabia que ele ia o trair. Ele iria trair. Mas mesmo assim, Jesus lavou os pés. Ah, meu irmão, que amor é esse, cara? Que amor é esse? Que amor é esse do Pai pelas nossas vidas? Apesar de nós, ele lavou os pés. E mais, quando Jesus estava prestes para ser crucificado, preso, Judas vai lá e leva os guardas. E aí Jesus fala assim, o que traz aqui, amigo? Fala para Judas, amigo, o que você traz aqui, amigo? Chama Judas de amigo. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte, meus irmãos. Isso aqui é muito forte, o quão Deus tem que trabalhar nos nossos corações, o quão Deus tem que trabalhar em nós, para nós começarmos a entender. O próprio Cristo veio e fez o exemplo, e deu o exemplo para nós. Esse é o amor. Talvez você possa sentir como muitas vezes eu estou me sentindo indigno. Ai de mim, Deus, ai de mim. Mas como eu falei, Ele nos deu o Espírito Santo, que nos justifica de todos os nossos pecados, que nos purifica. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Você pode nele, você pode se doar para Ele, dando seu coração, dando sua alma, dando seu entendimento, sua força. Muitas das vezes nós gastamos nossas forças em tantas coisas, o nosso coração nos dedicamos em tantas coisas,
Seja no estudo, como eu falei aqui no começo, estudo, trabalho, e aí vai, nossos filhos, eu vejo por mim quantos, e não existe, não tem nada de errado. O problema, como eu falei, o problema é quando nós colocamos essas coisas em primeiro lugar, e para Deus nós começamos a deixar Deus de lado, nos dedicamos tanto para a nossa família, nos dedicamos tanto para nossos estudos, nos dedicamos tanto para o nosso trabalho, para a igreja, mas para Deus, sinceramente, para Deus, nós vamos deixando Ele de lado. Deixando Ele de lado. Que possamos essa noite reconhecer onde que Deus quer que nós nos arrependemos. Nos arrependa. Onde Deus quer nos tocar de uma forma especial para que eu e você possa crescer e evoluir. Às vezes, meus irmãos, nós estamos acostumados no raso, aqui está bom para mim, mas Deus tem mais para nós, irmãos. Deus tem mais para a sua igreja, para a sua família, Deus tem mais. Muitas vezes está prendendo nós, o nosso coração, o nosso orgulho, o nosso pecado, isso mata. E Romanos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus quer nos trazer de volta a olharmos para Ele com foco em amá-lo de todo o coração. A Marcele falou aqui sobre voltar, o primeiro amor é isso, voltar, reconhecer onde eu estou caindo, onde eu estou falhando e buscarmos isso. Nós vamos falhar, meus irmãos, não estou falando aqui para nós sermos perfeitos, porque não tem como eu falei, nós somos pecadores. Nós somos falhos, nós vamos errar, mas a questão está em não desistir, em perseverar, em ser constante, em perseguir esse amor até o final. Perseguir Ele até que Ele venha, até a nossa morte, que o nosso objetivo maior é amar a Deus de todo o coração, porque as outras coisas vão ser acrescentadas, as outras coisas vão seguir, porque eu estou amando a Deus, porque eu estou servindo Ele. Já indo para o final, e eu falei aqui sobre o nosso pecado, sobre falha, sobre falta de perdão, o quão falho nós somos, mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus. E uma das coisas, quando eu estava meditando, eu sempre gosto de Davi, da história de Davi. Davi, todos nós sabemos que Davi a Bíblia fala que ele foi o segundo coração de Deus. Rapaz, isso aqui é forte demais. Segundo coração de Deus. Aí tu fala assim, rapaz, Davi foi o segundo coração de Deus como? Davi, ele matou, Davi adulterou, Davi fez tantas coisas, meus irmãos. Vocês já pararam para pensar? Claro que nós podemos pensar em tantas coisas, mas eu falo, meu Deus do céu. Mas a Bíblia fala, e que me chama a atenção é isso. Quando Davi, ele peca contra Betseba, quando ele peca lá, adultera, e o profeta Natan, Deus fala ali, ó, vai lá falar com Davi. E aí todos nós sabemos a história, o profeta Natan conta a história ali para Davi. E nós sabemos que Davi, ao escutar a história, fica indignado. Quem é esse cara, quem é essa pessoa? E aí Natan olha e fala assim, ó, esse cara é você. Você pecou contra Deus. Rapaz, Davi, isso que me chama a atenção. Davi, ele não se justificou, Lucas, sendo eu sou o rei. Ô Natan, como você fala comigo, porque eu sou rei. Não, Davi ele não, sai daqui, eu sou o rei, eu posso todas as coisas. Não, Davi, ele não se justificou. Davi, ele não argumentou, se justificando sobre o seu pecado, mas simplesmente ele se arrependeu. Davi, ele começa a se arrepender, ele começa a entender quem ele é e o que ele fez diante de Deus. E aonde que ele escreve? O Salmo 51. Vamos ler comigo lá, para finalizar. Salmo 51.
Quão profundo é esse salmo, meus irmãos. Quão profundo é esse salmo. Olha lá, quando Davi ele peca contra Deus. E ele escreve assim. Eu vou ler, tá bom? Pode colocar aí. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de todo pecado, do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejo a verdade no íntimo e no meu coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá a palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te agrades em holocausto, senão os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por a tua vontade faz Sião prosperar e ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Mas, meus irmãos, vocês viram quão profundo é esse salmo? Você começa a entender o coração de Davi. E o que me chama a atenção é o 16, é o 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus. Não desprezarás. Não, Ele ama um coração contrito, um coração quebrantado que reconheça: eu preciso dEle. Eu preciso dEle. Quem sou eu? Quem sou eu diante do Pai? É um desafio para nós. Talvez o Senhor está falando grandiosamente com você aí no seu coração, no seu íntimo. Está falando coisas profundas, coisas que talvez você não está preso, não sei, algo que só você e Deus sabe. Mas que hoje, essa noite, seja uma noite de quebrantamento, seja uma noite de reconhecimento, seja uma noite que nós voltemos a amá-lo de todo o coração. Como princípio você lembra o seu princípio? Você lembra quando você conheceu Jesus? Você lembra o seu primeiro amor? Você lembra disso? Que essa noite nós possamos voltar. E não só essa noite, como eu falei aqui, começar a perseguir isso. E um tema para nós, para colocar essa noite, para finalizar, um tema para deixar, é perseguindo o seu amor até que Ele venha, ou até a nossa morte, mas para nós, perseguindo o seu amor até que Ele venha. Que o seu objetivo, a sua meta, o seu propósito seja perseguir este amor até que Ele venha, meus irmãos. Que você possa amá-lo de todo o teu coração, de todo o entendimento, força,
ame ao Senhor. E lembrando aqui, meus irmãos, eu não estou falando sobre salvação, porque salvação é graça, é dado de graça. Nós somos salvos porque é pela fé, sabe? Eu não sou salvo porque eu faço obra, porque eu amo a Deus, não. É ao contrário, Ele me amou primeiro para eu amá-lo. Ele me amou primeiro para eu amá-lo. Sabe, o amor é isso, é uma condição, sabe? É mais do que um sentimento, é uma decisão acompanhada em ação. O amor é isso na nossa vida. Não é obra que me leva para Deus, não é obras, não. É obra, como Paulo falou, para que ninguém se glorie. Mas é pela graça, salvação é graça. Mas o amar a Ele é perseguir porque Ele me ama, é retribuir. Ele me amou primeiro, por isso que eu o amo. Ele se entregou por mim, por isso que eu me entrego a Ele. Ele morreu na cruz, Ele se sacrificou. Ele me ensinou o que é o Evangelho. Então eu vou perseguir esse amor até que Ele venha. Que isso seja, que isso vibre nos nossos corações. Que possamos amá-lo. Busque isso, busque esse amor. Ame esse Deus. Ame, persiga. Talvez você vai sair daqui, mas eu vou falar assim: eu estou longe disso, como eu falei. Eu sou fraco, eu sou ninguém como eu. Você não vai conseguir pelas suas forças. Você não vai conseguir, mas você tem o Espírito Santo. Se tu é salvo, se você nasceu de novo, o Espírito habita dentro de você. O Espírito habita de você e impulsiona a adorá-lo, a servi-lo, a segui-lo. Olha para os seus discípulos. Quem eram os discípulos de Jesus? Pescadores, pessoas comuns, que seguiam até a morte, que seguiam até, falharam, erraram, mas não desistiram. Lucas, lembra lá de Pedro? Negou 3 vezes Jesus, mas continuou, Lucas. Perseverou, foi constante, a visão não ficou embaçada, mas ele continuou. Ele foi, ele caiu, mas levantou, caiu, levantou, caiu, levantou. Você vai cair, mas levante, meu irmão. Prossiga, continue, vibra com isso em amar a Deus, em servir a Deus, em seguir o Rei dos Reis, até que Ele venha. Que Deus abençoe, meus irmãos. É isso que eu gostaria de falar para nós. Chamar o pessoal do louvor. Eles vão cantar uma música que a letra fala bem assim para nós. Deixa eu colocar aqui para nós rapidinho. Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Espírito Santo de Deus, nos ajude a voltar ao primeiro amor, nos ajude a voltar a amá-lo, Deus. Que hoje, Deus, possamos sair daqui sedento em perseguir o seu amor. Deus, em nome de Jesus, afasta tudo aquilo que tem nos deixado longe do Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, por favor, Deus. A minha oração, Deus, é que nós, como igreja, possamos crescer, evoluir, como família, como corpo do Senhor. Espírito Santo, a honra e a glória do Senhor, o Senhor seja glorificado, exaltado. Espírito Santo de Deus, crie em nós um coração puro, Pai. Crie em nós um coração puro. Renova dentro de nós o nosso espírito, Deus, em nome de Jesus. A música fala bem assim: envolta em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, é aqui que eu quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Jesus não deve nada para mim. Mais do que tudo podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Lamento por viver só para mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bens. Jesus, não deves nada para mim.
mais do que tu podes fazer, só quero a ti. E aí vai, nada mais, só quero a ti. Que Jesus possa falar conosco, continuar a falar conosco, meus irmãos. Que Deus te abençoe grandiosamente. Que Ele continue a fazer aquilo que Ele quer fazer. Envolto em tua presença. Se coloca diante do Senhor agora. Coloca o seu coração diante do Pai. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Ah, Jesus, obrigado pelo seu amor, Pai. O que seria de nós, Pai, sem o Senhor? Quem somos nós, Pai, diante da tua presença? Quem somos nós, Pai? Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos ajudar. Nos perdoa pelos nossos pecados, Pai, por ser indiferente por tantas coisas. Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos o quão falho nós somos, mas nós queremos mais de ti, Pai. Nós queremos se voltar para o Senhor, amá-lo, gastar tempo com o Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, queremos amá-lo, Pai. Queremos buscá-lo, buscar. Espírito Santo de Deus, acende a chama que há no nosso coração, acende a chama nos nossos corações, Pai. Acende a chama, Espírito Santo de Deus. Afasta de nós, Pai, todo o nosso egoísmo, o nosso orgulho, nossa vaidade, em nome de Jesus, para que o Senhor venha. Espírito Santo de Deus, Deus, em nome de Jesus, Deus, como diz lá, se meu povo que se chama pelo nome se humilhar, orar e voltar, Espírito Santo de Deus, nos ajude, Pai, nos ajude a olhar para dentro de nós e reconhecemos, Pai, o quão falho nós somos e precisamos do Senhor. Mas que os meus irmãos possam sair daqui, Deus, sabendo que o Senhor está com eles.
O Senhor deixou uma promessa para nós que estará todos os dias conosco, todos os dias conosco, até a volta do Senhor. E obrigado por isso, que eles possam continuar, prosseguir, ser constante em amar o Senhor, se doar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a sua alma, entendimento e força. Em nome de Jesus, amém.